Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Se você é um servo de Deus, deixe-me dizer de uma outra forma. Se você leva a palavra de Deus a sério, você vai compreender o seu chamado neste planeta. E o que isso significa? Ser uma bênção para outros. E, portanto, vamos querer ser uma influência de Deus na vida dos outros. Se eles estiverem machucados, vamos querer ajudar. Se eles estiverem deprimidos, vamos querer ser o encorajamento, de forma que ministremos a eles usando a palavra de Deus e a sua verdade. Sabe o que um verdadeiro crente nunca faz? Destruir alguém, desacreditar ou envergonhar alguém em público. E veremos neste estudo que houve um grupo de líderes, os fariseus, que vieram perante o Filho de Deus, não para aprenderem ou serem ensinados a terem uma influência de Deus em suas vidas. Não, eles vieram com um propósito muito diferente. Antes de olhar na Sagrada Escritura, pergunte-se: quando eu vejo os outros, quais são os meus pensamentos em relação a eles? Estou pensando, estou orando sobre como posso ser uma influência de Deus em suas vidas? Isso é o que um verdadeiro discípulo do Messias Yeshua deve estar pensando. Olhemos então no livro de Mateus, capítulo 22, começando pelo versículo 15. Já vimos muitas vezes que Yeshua teve conflitos principalmente com um grupo de pessoas, um grupo religioso conhecido como os fariseus. Dos vários problemas dos fariseus, um deles era que, ao invés de se submeterem aos mandamentos de Deus, eles escreveram suas próprias leis, seus próprios mandamentos, definiram sua maneira de pensar, como cada um deveria levar a sua vida. Frequentemente, eles até usavam a Sagrada Escritura, porém, eles a distorceram. Eles não entenderam um simples significado. Embora usassem a Escritura, mas a submetiam de forma a fazer com que seus objetivos pudessem ser alcançados, que seus desejos fossem realizados. E é exatamente assim que eles responderam à palavra viva de Deus, Messias e Yeshua. Em Mateus 22, capítulo 15, lemos: Então, os fariseus se retiraram e aconselharam-se uns com os outros com relação a ele, de como eles deveriam surpreendê-lo na palavra. Esse versículo fala que eles iriam fazer uma pergunta para desacreditá-lo, com o propósito de que os outros não o ouvissem, não o seguissem. E quem é ele? Ele é o Salvador, o Redentor, o Messias. Ele veio dar a vida, e vida em abundância. Ele veio para ser uma influência de Deus aos outros para a eternidade. E o que eles queriam fazer? Envergonhá-lo publicamente, já que ele não ensinava, não agia, não se comportava conforme o que eles queriam ouvir. E a menos que estejamos formando nossa opinião baseados na Escritura, sempre haverá uma discordância entre o que nós queremos e o que é a vontade de Deus. Somente quando nós nos submetemos à sua palavra, então seremos pessoas que querem obedecer a Deus, que querem suas coisas, seus propósitos, sua vontade. Então, eles vieram com o objetivo de colocá-lo numa armadilha e na palavra,
ou seja, naquilo que ele transmitia. Versículo 16. E eles enviaram seus discípulos até ele, provavelmente seus melhores discípulos, com os herodianos. E quem eram os herodianos? O nome deve lembrá-lo bem. Eles eram pessoas excessivamente leais a Herodes e, portanto, também ao Império Romano. Esses eram aqueles que apoiavam, protegiam Roma sob a liderança de Herodes, com o propósito de oprimir o povo judeu. E vemos que os fariseus, para atingirem seus propósitos, fizeram um acordo com eles. Eu sei que muitas vezes as pessoas dizem que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, mas na Sagrada Escritura vemos isso de forma muito diferente. A Escritura diz: que intimidade a luz pode ter com a escuridão, ou o mal com o bem? Nenhuma. Nós não precisamos de ajuda daqueles que são maus, daqueles que acreditam em coisas contra a verdade de Deus. Portanto, vemos que os fariseus não eram pessoas íntegras. Eles estavam trabalhando com os herodianos e seus discípulos. E os herodianos perceberam que estavam dizendo mestre. E preste atenção ao que eles estavam dizendo a Yeshua. Palavras de bajulação. Deixe-me dar um pequeno conselho. Quando alguém te bajular, te elogiar, tome cuidado, pois muitas vezes as palavras de elogio usadas são para manipulação, para que você faça alguma coisa que eles querem, ou para te preparar para algo que eles querem realizar contra você. E eles disseram algo, e mesmo embora aquilo que disseram fosse verdade, eles não acreditaram. Ou então, eles não estariam se comportando daquela forma. O que eles disseram? Mestre, sabemos que és verdadeiro. E o que isso significa? Que o Messias estava agindo na verdade de Deus. Eles confessaram isso. Sabemos que, na verdade, você é. Andando na verdade, ensinando na verdade, se comportando na verdade de Deus. Além disso, também no caminho de Deus. Que afirmação importante! Também no caminho de Deus, a verdade você ensina. E além disso, também você não se preocupa com a aparência de ninguém. Que significa que o Messias não tem favoritos. Ele não é alguém que muda de opinião porque ele gosta de um, como se dissesse, esse é meu amigo. Ou como no caso dos fariseus e dos herodianos, vamos mudar nossa decisão, pois esse pode nos ajudar. Se eu sou favorável a ele agora, nesta questão, então ele pode me fazer um favor depois. Veja, eles estavam preocupados com a verdade, mas eles sabiam que ele era verdadeiro. Pergunte-se, você está preocupado com a verdade de Deus? Quando é a hora de tomar uma decisão, você a toma baseado no que é certo, no que é justo, no que é ético, no que é apropriado? Ou você mostra favoritismo para que mais tarde algo possa acontecer de acordo com seus planos, seus desejos, de forma que você use essa pessoa e a manipule para aquilo que você quer? Versículo 17. Portanto, diga-nos. E lembre-se, esses são os discípulos dos fariseus e os herodianos. Esses dois grupos que normalmente eram adversários, mas que estavam juntos com um propósito em comum, desacreditar Yeshua. Eles estavam falando e disseram, portanto, diga-nos, o que você pensa? Isso está nos levando a uma questão específica. O que eles estão fazendo? E lembre-se dos elogios. Agora, eles vão usar aquilo em suas mentes para alcançarem seus objetivos. Lembre-se que eles dizem,
Nós sabemos que você não presta atenção ao rosto de ninguém. Ou seja, não presta atenção na pessoa, na personalidade, na posição que ela ocupa, na sua riqueza ou na falta dela. Você baseia tudo na verdade e você não se preocupa com ninguém. Ou seja, ele não era alguém que agradava aos homens, mas agradava a Deus. Eles dizem tudo isso. Agora, observe a pergunta que fazem. Eles dizem: diga-nos o que você pensa. E depois vem uma pergunta: é lícito dar tributos? Ou seja, pagar impostos a César ou não? O Império Romano era bastante distinto de outros impérios, como os gregos, que queriam que as pessoas se submetessem, que fossem como eles na cultura, na religião, na fala, em tudo. Os romanos eram muito, muito diferentes. Contanto que você pagasse seus impostos, e se não se rebelasse contra eles, você poderia acreditar no que quisesse, poderia falar a língua que quisesse, e abraçar a cultura que fosse certa para você. Você escolheria como iria querer viver. E assim, observe o que estavam dizendo. Eles estavam chegando aonde o Império Romano queria, que todos pagassem impostos. E aquele que insinuasse que não havia essa necessidade seria, portanto, inimigo de Roma. Mas se Yeshua dissesse: pague impostos para Roma, então muitos da comunidade judaica o veriam como os herodianos e outros, e eles iriam querer segui-lo, andar com ele, ouvi-lo. Portanto, eles fizeram a segunda pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Versículo 18. Mas Yeshua, conhecendo, e isso é tão importante, afinal, o que ele sabe? Ele sabe de tudo. Ele sabia o que os motivava. Ele sabia que o estavam bajulando para atingirem o objetivo de sua manipulação, como lemos no versículo 18. Yeshua, conhecendo a sua maldade. E por que a palavra maldade foi usada? Porque o que está para acontecer está em conflito com a vontade de Deus. Aprenda esse importante princípio bíblico. Sempre que você escolher algo contra a vontade de Deus, você está escolhendo o mal. E quando você escolhe o mal, você vai praticar a maldade e vai receber as consequências do ponto de vista de Deus, de seu julgamento, porque aquilo que julga contra ele, contra a sua vontade. Então, Yeshua, conhecendo a sua maldade, diz: por que vocês estão testando a mim? Por que eu? Quando ele diz isso, ele não está insinuando. Por que isso está acontecendo comigo? Ou está se lamentando ou reclamando? Esse não é o seu propósito. Quando ele diz, por que eu? Ele está dizendo, se você acredita que eu sou um mestre da verdade, que eu sou aquele enviado por Deus, como você poderia não pensar que eu pudesse entender o que você está fazendo? Que você está tentando? E a palavra usada a seguir significa testar alguém para expor, para envergonhar ou desacreditar. E é por isso que ele diz a eles, e observe a próxima palavra, hipócritas. Isso implica em algo muito importante, que é, eles sabiam a verdade, mas eles não a faziam. E essa é a definição clássica e bíblica do que é ser hipócrita. Você sabe o que é certo, mas você não faz. Você pode até dizer para que outros façam, mas você mesmo não move um dedinho para fazer aquilo que é certo. Eles eram homens falsos que enganavam. E é por isso que eles não estão servindo a Deus, mas estão servindo a Satanás. Pois esse é o autor da fraude, o pai das mentiras. Mas o que acontece depois? Versículo 19. Ele diz, mostrem-me a moeda do tributo. Ou seja, mostrem-me a moeda que vocês usam para pagar os impostos.
e trouxeram-lhe essa moeda romana chamada denário, que equivalia a um dia de trabalho. E ele diz a eles: de quem é essa imagem e a inscrição? Versículo 21. Eles lhe disseram: de César. Então ele lhes diz: dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quanta sabedoria! É incrível como ele transformava uma situação de armadilha por aquilo que ele dissesse. Eles acharam que o tinham enganado, pois qualquer que fosse a resposta que ele desse, como pague tributo a César, o fazia impopular entre os judeus, e falando, não pague tributo a César. Ele poderia ser popular entre os habitantes de Israel, mas seria um inimigo do Império Romano. E eles viriam e o levariam e o prenderiam. Portanto, ele respondeu de uma forma que mostrou sua sabedoria, sua visão sobre os fariseus. E é por isso que está escrito. Agora olhe na última parte desse primeiro episódio. Depois de ouvir isso, todos eles, cada um deles, ficaram maravilhados. E ao deixá-lo, foram embora. Não havia nada mais a dizer. Não havia nenhuma outra maneira em sua mente de tentar colocá-lo numa armadilha. Versículo 23. Naquele mesmo dia, eles demonstraram ser persistentes. Eles estavam empenhados com o desejo de envergonhá-lo. E, portanto, alguns outros vieram. Também membros do Sinédrio, conhecidos como os saduceus. Então, os saduceus, eles vieram até ele e diziam: a propósito, os saduceus, de acordo com o que está escrito aqui, eles eram aqueles que diziam que não havia ressurreição. Preste atenção, eles negavam a ressurreição. E ao fazer isso, sabe também em que eles não acreditavam? Eles não acreditavam no reino de Deus. Essas duas coisas estão inerentemente relacionadas: a ressurreição e o reino. E eles perguntaram a ele, dizendo: Mestre, Moisés disse, se alguém, quer dizer um homem, morresse e não tivesse filhos, seu irmão deve se casar com sua esposa e criar seus filhos para seu irmão? Moisés realmente disse isso no livro de Deuteronômio, capítulo 25. Estamos falando aqui daquilo que em hebraico se chama mitzvat ibum. E isso acontece quando um irmão, ou um membro da família, ou um parente age assim. Eles se casavam com a mulher cujo marido morreu para que pudessem criar seus filhos, de forma a proteger a continuidade de seu nome. E também mostra a importância do futuro, de se ter uma visão de futuro. E isso é visão de reino. Versículo 25. E havia entre eles, eles querem dar um exemplo, havia entre eles 7 irmãos. Este que morreu, ele tinha 6 irmãos. Eram, no total, 7 irmãos. O primeiro, como já dissemos, casou-se e morreu. E por não ter descendentes, entendemos que este deixaria sua esposa para seu irmão, de forma que ele realizasse aquele mitzvat ibum, esse tipo especial de casamento que tem o objetivo de se criar herdeiros. Mas veja o que acontece. Esse exemplo mostra o que os saduceus estão fazendo. Os saduceus, que não gostavam dos fariseus, discordavam sobre a realidade do reino, sobre a ressurreição, sobre milagres, sobre anjos, sobre muitas coisas que se referiam à verdade de Deus.
Mas uma vez mais, eles chegaram juntos com o objetivo de desacreditar Yeshua, dizendo que ele, Jesus de Nazaré, que ninguém deveria acreditar nele. Não é interessante o quanto o mundo, em todos os seus aspectos, está em oposição a ele? O verdadeiro e único Filho unigênito de Deus, o único Salvador, o único Redentor, aquele que, sem chamar seu nome, você não pode ser salvo. Continuando o exemplo, eles dizem, este morre. Agora olhe no versículo 26. Também o segundo, também o terceiro, até o sétimo. Todos os 7 irmãos morreram, e cada um deles se casou com ela com o objetivo de se ter um herdeiro, de forma que aquele nome não fosse maculado. E o que aconteceu? Todos eles morreram antes que isso acontecesse. Por fim, versículo 27. Todos morreram, como também a mulher. Versículo 28. Portanto, na ressurreição, eles estão zombando de todo o conceito da ressurreição. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 a mulher irá escolher? Significando que se todos eles a tiveram, e é o que dizem bem aqui, pois todos a tiveram, então a quem ela pertenceria se realmente existe a ressurreição? E observe uma vez mais a sabedoria do Messias e como ele se vira para a palavra de Deus ao responder no versículo 29. Mas Yeshua, ao responder, disse a eles, vocês estão errados. Por quê? Por não conhecerem as Escrituras. E eis que surge um novo importante princípio. Você sempre vai errar se não souber as Escrituras. Vemos repetidas vezes que o Messias, ao responder, sempre se volta à palavra de Deus. Ele sempre se volta à Escritura, ou seja, o Antigo Testamento. Quanto mais você souber algo sobre o Antigo Testamento, melhor você irá discernir os ensinamentos do Messias. Tolo é aquele que quer separar o Antigo do Novo Testamento. Isso é contra a metodologia de Yeshua, e também a do apóstolo Paulo, e de todos aqueles que escreveram o Novo Testamento. Então, Yeshua, ao responder, disse a eles, vocês estão errados, vocês não conhecem as Escrituras, e prestem atenção aqui, nem no poder de Deus. Isso é tão verdadeiro. Quando uma pessoa não conhece a palavra de Deus, ele não vai ter acesso ao poder de Deus, à provisão de Deus. Então ele diz, você não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Versículo 30. Pois na ressurreição, ou seja, no reino, eles não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Sabemos que os anjos não tinham esposas. Toda a preocupação deles era em servir a Deus, adorar a Deus, louvando, glorificando. É disso que trata a ressurreição. É sobre estarmos na presença de Deus, vivenciando e reconhecendo que Ele é o Senhor. Então, vamos ser como os anjos no céu, no sentido de não termos os mesmos tipos de relacionamentos. Versículo 31. Mas com relação à ressurreição dos mortos, vocês não sabem. E ele está repreendendo eles de novo. Vocês não conhecem a palavra que o próprio Deus lhes disse? Sugiro que você sublinhe esse versículo, que é exatamente o que fiz. 2 vezes ele diz, sabe qual é o seu problema? Você está pensando incorretamente. Você não entende as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus, que foi dada a você, dita a você, pelo próprio Deus, dizendo,
versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Cada vez que os patriotas são mencionados, sabe o que vem à sua mente? As promessas de Deus. Cada vez que Abraham, Yitzhak e Yaakov, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, são mencionados, estes são homens de fé, e a fé deles os levou a buscarem as promessas de Deus. Então, faça-se essa pergunta. Você tem fé? Se você tiver, você estará buscando as coisas de Deus, querendo as suas promessas e não uma prosperidade material temporária neste mundo. Então ele diz: vocês não conhecem a palavra que o próprio Deus lhes disse, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus, e este é o Deus. O artigo definido, o termo o, aparece no texto em grego. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. E é por isso que vemos que, quando o Messias desceu ao Sheol, ele não viu pessoas dormindo. Elas estavam vivas. Eles estavam tendo uma experiência. Aqueles que estavam em Gairinon Hades, ou inferno, eles estavam sofrendo, mas não estavam dormindo. E aqueles que estavam no seio de Abraão, eles não estavam dormindo, eles estavam acordados, eles estavam vivos. E o Messias foi o que diz a Escritura, e ele falou com eles. Então o Messias fala aqui que nosso Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Último versículo, versículo 33. E as multidões, todas as diferentes multidões, ao ouvirem o que ele disse, elas ficaram, uma vez mais, maravilhadas com seu ensinamento. E deixe-me terminar com uma reflexão. Quando você é verdadeiramente um estudante da Palavra de Deus, quando você entender o que é dito no Antigo Testamento e como esse ensinamento emite uma luz adequada de iluminação que te faz compreender as palavras do Messias, você vai ficar maravilhado, não apenas com a sabedoria deste livro, mas ouça o que quero falar. Você vai ficar maravilhado em como Deus mexe poderosamente quando você aplica esse livro em sua vida. A vida fica cheia e emocionante. And exciting. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.